Olá, sucateiros! Bem-vindos ao SucataCast. Eu sou o Diego Mandu e hoje vamos falar um pouco de algo que nos alegra muito. Vamos falar de quadrinhos, de uma forma geral, incluindo mangás, a ligação que nós temos com essa mídia que é tão divertida. Comigo estão eles, Júlio, o Homem de Aço, Filizola. Essa é a quarta vez que a gente tenta essa abertura e eu já esqueci o que eu ia falar agora. E Lucas Plus Ultra Abreu. Pra mim, história em quadrinhos, seja qual for, não tem idade. E hoje, os sucateiros vão conhecer nossos gostos por quadrinhos. Então, pessoal, vamos falar sobre... Corte rápido. Peraí, calma. Você está indo com muita pressa? Eu tenho uma coisa pra falar. O que, Júlio? No episódio de colecionismo, a gente falou sobre a Salvat. Aquelas HQs que são boas, a graphic novel, tem qualidade, mas só que são muito caras e são 3 correndo ao mesmo tempo. Não deu nem uma semana depois, a Salvat cancelou. Anunciou a maioria dos cancelamentos. Não, a maioria toda, não. Né? Toda a linha. Foram os 3. Não, a vermelha vai continuar, cara. Não, a vermelha vai continuar até um número certo, que ela já tá meio que acabando mesmo, mas só que elas, tipo, lá fora, se eu não me engano, tem extensões dela. Tem extensão da vermelha. Igual a preta, ela ia até 60, eles ampliaram ela e começou números romanos até. Então, eles estão realmente cancelando todas. Vai ter mais. Gente, desculpa. E eu que tava colecionando a do Homem-Aranha, eu tinha parado na 27, cara. 27, vai até 40. Vai até 40. E eu não vou colecionar, não vou pegar as outras que faltam, porque o dinheiro tá muito curto. Na verdade, eu já estou procurando quem queira comprar. Porque com o dinheiro que eu vou adquirir com isso aí, eu vou comprar as HQs agora. Aí, quem mora em São Paulo quiser adquirir a coleção do Mandu, vou anunciar no Mercado Livre, você tem que procurar, hein? Hashtag vem com o Mandu que tem. Melhor, vem que tem Marvel, vem que tem Homem-Aranha. Caramba, eu pensei que ele ia falar chega de inbox, alguma coisa assim. Não. Ai. Eu fico muito triste porque a Salvat, ela faz material de qualidade, sim, mas é estupidamente caro. Então, tudo bem, você quer ter coleção valiosa, que tenha qualidade, você vai ter que pagar mais caro, mas pagar o preço que a gente estava pagando nas HQs, nesses encadernados, cara, é difícil, não há fã que aguente. Assim, tem um lado, tem gente que só colecionava uma. Porque em torno de R$50, se não me engano, a maioria. Sim, era 46 ou era 48,90, alguma coisa assim. Tem aqueles encadernados da Panini que são mais caros, mas só que eles não saem com a frequência da Salvat, que é realmente uma coleção. Aquela tipo esporádica, tipo uma sai outra. Aí cada um, dependendo da HQ, sai. A gente já viu que dessa coleção da Panini da Marvel, já saí, sei lá, uns R$100, 100 e pouco. Coleção do Alex Ross. Quais são as HQs mais clássicas do Alex Ross? Reino do Amanhã, Terra X. Reino do Amanhã, se não me engano, tá quase R$100. Marvels. Nossa. Aí, essas Alex Ross Marvel, você encontrava boa parte nessa capa preta. Eu tenho a Marvel. Aquela que era a história. Aquela história. Pela ótica do repórter. É muito foda, cara.
é foda. Aí agora só nos resta, tipo, ficar na base da coleção da DC, que é mais cara. Então nem sei. Cancelado? DC? Provavelmente, cara, vai ser cancelado cedo ou tarde. Pra fechar o assunto, o que vai me restar daqui pra frente são as revistas regulares que foram zeradas esse mês, né? Mês de março. Da Marvel. Eu vou voltar aos quadrinhos de forma mensal, gastando menos, colecionando tudo bem. Eu já estou cansado da Panini. É uma crítica que eu tenho, né? A Panini, ela não está mais sendo, uma obra-prima que você queira colecionar. O material dela já está muito defasado, não gosto, mas eu vou voltar para os quadrinhos da Panini e vamos ver o que vai dar. E eu aconselho todo mundo que queira colecionar revistas de quadrinhos, começar agora. Zerou a numeração novamente. É bom para quem gosta de colecionar. Tanto da DC também zerou algumas. Provavelmente caso, vão zerar todas, né? Mas eles no caso eu vou esperando colecionar o momento exato. Né? Eu tinha colecionado, eu acho que na 14, aqui no Brasil chegou, acho que até a 23ª. Então eu aconselho vocês, ouvintes do nosso podcast, vá à banca de jornal, converse com o seu jornaleiro e pega a revista, cara. Vai colecionar, é muito mais gostoso do que você ficar procurando scans, essas coisas. Scans é quando você já não tem mais jeito de encontrar o quadrinho. Aí algum amiguinho vai lá, faz os scans bonitinhos e você lê uma revista que é foda aí do passado. Mas não vá só atrás de scan. Outra dica tem algumas bancas que tem esse segmento de fidelidade. A banca que eu vou, muitas vezes eu peço para ela guardar. Porque, por exemplo, lançou no dia tal, eu não posso ir, ou eu tô realmente sem dinheiro, eu falo, não, guarda aí pra mim que eu venho buscar no dia tal. Então conversa, você cria até uma fidelidade lá, pode ganhar até desconto. Eu sei de uma aqui no BH que você ganha realmente desconto, mas muito longe do minha casa, eu não vou lá. É no centro de BH, eu não vou, desculpa. Eu peço desculpa ao meu jornaleiro, o meu ex-jornaleiro, porque eu ia numa banca de jornal que é distante agora pra mim, e eu pedi para ele guardar umas coleções, paguei muita coisa adiantado e deixei o produto com eles, porque eu falei assim, é a minha garantia de que eu vou voltar aqui. Eu não voltei. Venda as minhas revistas pra você ganhar dinheiro, meu amigo. Você ganha 2 vezes, porque eu não vou ter como voltar aí. Sorry. Eu fiquei devendo pra ele 100 conto quase. Aonde é isso, cara? Aqui, em São Paulo. Mas por que você não vai lá pegar, cara? Cara, é muito longe, você não tem noção. Caraca. Eu peço pra esse senhor, pelo amor de Deus, venda. Já deve ter vendido, falta que tem quanto tempo isso? 1 ano, 2 anos? Cara, já faz uns 6 meses isso. 6 meses? Não, já deve ter vendido. E nem deve lembrar mais da sua cara. Cara, eu espero que isso, cara, porque eu fiquei muito mal. Na verdade, eu tô pensando em dar um jeito de ir lá, porque eu colecionava, louco. Faz muito tempo que eu não vou em lojas de Magic. Então faz muito tempo que eu não vou nessa banca. Aí eu tô com um peso na consciência, mas eu espero que ele já tenha vendido, cara, porque é foda. Apesar que eu já tinha pagado quase tudo, faltava só uma, era R$85, eu lembro muito bem, sim. Era R$85 que eu fiquei devendo pra ele, que era uma e metade da outra, que eu não tava com dinheiro no dia. Isso tá me fazendo lembrar das 2 coleções que eu tenho aqui e não terminei. Que é o antes de Watchmen, que falta uma edição. E o Fabulosos X-Men, que eu também não terminei. Esse aí falta tipo umas 7. Aparentemente a gente entrou no assunto sem entrar no assunto. Isso é muito bacana, porque eu acho que é uma história. Todo mundo tem alguma coleção que não completou. É fato. Eu tenho a do Super-Homem, eu tenho a capa preta que sei lá, eu tenho umas 6, 7, tenho 3 da vermelha, e a do Star Wars, que é do Planeta de Agostini, eu tenho 19, mas que não necessariamente 19, eu tenho 18. E a mulher da banca e eu sumi uma HQ, até hoje eu não comprei ela. Então eu só tenho 19, mas falta uma da parte clássica. Eu não tenho essa coleção do antes de Watchmen completa,
que o cara, o lojista aqui de Madalena, que era o único lojista que tinha que tava vendendo HQ, falou, quando chegar eu te falo. Tá bom. Nunca mais. Nunca mais. É porque antigamente ele pedia pra mim, saca? Ele fazia os pedidos, porque não tinha ninguém mais que comprava aqui. Então vinha contado, tipo, 3 da mesma edição e etc. Aí chegou um certo dia que nunca mais eu vi. Ele já fechou ou não? Não, ele mudou pra outra cidade. Olha. E se ele ainda tivesse aqui, eu ia cobrar ele. Então, voltando a um assunto de editora, essa Planeta de Agostini, ela trouxe para o Brasil a coleção. Ela não faz só HQs, né? Ela faz encadenados de lores, de livros mesmo. E ela trouxe a história do Magic, de Batalha de Zendikar para frente, de Magic Origins para frente. E eles tiveram que parar na edição número 5, porque eles não conseguiram alcançar o público que eles queriam, entendeu? Aí eles fizeram uma pesquisa, aí a partir dessa pesquisa eles vão ver quando eles vão retomar a numeração e continuar a coleção, entendeu? Então, principalmente o brasileiro não tem interesse em ler. Questão, a Planeta de Agostini ela é mais essas questões colecionáveis. Tem jogo de tabuleiro de Star Wars, tem colecionáveis do Naruto. Larissa, beijo. Tem o que? Tem capacetes do Star Wars. Ela tá fazendo naves, ela tá fazendo uma coleção incrível. Eu recomendo você dar uma olhada no site. Tem coleções ali, tipo, pra você montar a Millennium Falcon, que eu acho que é uns 60 centímetros de largura. É um negócio monstruoso. Tem o que? O carro do... Qual é o carro do Vin Diesel no Velozes e Furiosos? Tem essa coleção também. Eu não curto. Eu não lembro, cara. É um Muscle Car, mas eu não sei qual o nome. Se não me engano é um Mustang. Tem várias coleções lá. Então é legal essa parada de fazer uma pesquisa, ver como tá o mercado. Tal. Tem Panini não faz isso. É uma outra crítica a Panini. Então, tá na hora de mudar, né? Não, a Panini tem um monopólio. E ela só faz merda com o monopólio. Pega o monopólio e enfia no... Cara, o que acontece com todo monopólio, né, cara? Se você tem poder de compra de alguma coisa e você é o único que detém aquele produto, por mais que seja tipo uma coisa que não é necessária pra vida, saca? Quadrinho não... Você não vai deixar de sobreviver se você ficar sem quadrinho? Cara, não adianta, vai cagar, vai pôr o preço que quer, vai fazer do jeito que quiser, na qualidade que quiser. Infeliz... E olha que é um dos carros-chefe da Panini. É chato, né, cara? Mas a gente não tá aqui pra ficar só reclamando da Panini. Eu acho que vai ter um episódio só da gente reclamando da Panini. Mas não é isso. Não, o foco aqui é falar da nossa ligação, do cenário que nos faz gostar tanto dessa mídia que é as revistas em quadrinhos, mangás em geral, que basicamente são paralelos e equivalentes, né? Na cultura ocidental e oriental. Então, vamos falar de quadrinhos da forma que a gente entrou nesse meio, né? Qual foi a nossa primeira leitura? O que você mais gosta nessa lembrança da primeira leitura de quadrinhos? Você lembra de alguma coisa, Júlio? Cara, eu tenho uma HQ, eu tenho que procurar. Ela tá salva. Pera, antes. Tem um fato sobre mim que eu tenho uma caixa cheia de HQs antigas, mas boa parte se foi, né? Tempo, que elas são dos anos 80. Elas se foram desgastando. Então, que restaram, mas só que não dava pra fazer uma leitura legal, eu colei na minha parede. Então, a parede toda de HQ.
Sim, o Júlio fez uma chacina de HQs. Não é uma chacina, cara, é uma homenagem, cara. Não dava pra ler. Homenagem a você pegou o corpo de todas as de várias pessoas que morreram de uma doença terrível e botou numa parede. Você fez uma parede de corpos. É tipo aquela igreja que é feita de ossos, tá ligado? É. Isso. Nossa, ele ri ainda com isso. É isso! Gente, são HQs antigas e que não tinham mais. Assim, tinha uma que tava na metade, eu não consegui, eu não entendi nem qual era o enredo da história. Tá rolando aqui. Aí, elas estão bonitinhas aqui. Tendo cuidado, aliás, eu tenho que colocar mais uma. Dar uma revigorada nela. Olha só, ele vai matar mais Nossa, HQ ainda pra colocar lá. Então, tem uma que eu lembro que ela ainda tá. Essa daí tá toda bonitinha. Tem que procurar. Acho que ela tá em algumas aqui. Não sei qual, cara. Mas eu vou procurar. É uma do especial do Homem-Aranha de Natal. Pô. Jingle Bell, teia na sua cara. E ela é esquisita porque ela tem um formato de hoje, mas só que era nos anos 80. Nos anos 80 era um formato diferente de estilo de página, né? Estilo de página hoje, se não me engano, é um formato A3, né? Não lembro qual o formato. Mas ela era desse formato já e era muito legal que aparecia o Guardião. O Guardião fala que é o Stan Lee. Vigia? Vigia, parece o Vigia. Um desafio, tipo os 3 fantasmas do Natal, o passado, presente, futuro. Faz essas paradas com A Homem-Aranha. história clássica do. Qual é o nome? Daquele filme do Jim Carrey? Scrooge. Fantasmas de. Scrooge. Deve ser. Eu não lembro o nome do fulano. Sim, Então, é uma história clássica. E também tinha uma do Quarteto Fantástico. Também, junto, porque não era uma HQ, sei lá, uma 180 páginas. Então tinha 2 histórias. Uma do Um almanaque. uma almanaque. E aí tinha do Quarteto Fantástico, que era o Natal do Quarteto Fantástico, e acontecia alguma coisa, e o Coisa e um bandido eram miniaturizados. Eu achava. Miniaturizados, né, mano? Coisas difíceis, né? Pra quem não pegou a referência, no último podcast eu tive dificuldade pra falar miniaturizar. Eu pratiquei a semana inteira pra não errar mais. Nunca mais vai errar essa palavra. Não. Miniaturizar não. E você, Lucas? Cara, o meu começo com quadrinhos em si já é mais. É chato. Defina chato. Cara, é monótono, tá ligado? Tipo, monótono. Ah, eu fui só um droga. É castigo, vem a cavalo. Mas por que você acha chato, monótono? Cara, primeiramente, aqui em Madalena não tem banca de jornal. Triste. Então, os únicos quadrinhos que vendiam aqui, que vendiam na lotérica, por acaso, eram quadrinhos de Turma da Mônica e Disney. Ah, cara, mas isso já é bem legal. Eu tenho, cara. Já é legal, cara. Só que, assim, pra mim isso era uma frustração muito grande, tá ligado? Que eu queria muito ler uma história do Homem-Aranha, que na época era o meu herói favorito, o Homem-Aranha ou o Batman. Eu era fissurado nos dois. E, tipo, né, não tinha como. Não tinha. Só se fosse pra outra cidade e comprasse, mas... Sei lá, eu não sei o que acontece aqui, cara, que hoje em dia é muito mais fácil de encontrar, claro. Vai na internet e compra, eu vou numa cidade vizinha que tem banca de jornal, eu compro. Mas naquela época era muito difícil de achar. Então, cara, era assim, saca? Eu pra ler quadrinho eu tinha que ler o Disney e o Turma da Mônica. Não reclamo? Não reclamo, porque eu tenho até hoje muitas das edições que eu comprei quando pequena da Disney ou da Turma da Mônica. Não vou ser hipócrita e falar, eu não gosto, que não sei o que. Não, eu gosto. Só Não, que, tipo, da hora. eu Mas vivi... você ficou só nisso.
Eu vivi durante um bom tempo sobrevivendo disso até colocar a internet aqui em casa e eu começar a ler Scam, né? É o que o Mandu falou, não tem como, vai pro Scam mesmo. É o último recurso. É o último recurso. E vou Até dizer, porque tipo, tem, até porque tem HQs que nem chegam no Brasil. É. Infelizmente, nem tudo que a Panini publica ou abriu na época dela era o que vinha de lá de fora. Eles publicavam que era referente à história regular, mas muita coisa se perdia, entendeu? Principalmente minissérie. E cara, pessoal que gosta mais de mangá, cara, não tem como, cara. Tem muito material que não vem pra cá. É muita coisa. É o que, tipo, deve vir 10% dos mangás que tem lá no Japão que vem pra cá. Ah, eu acho que nem isso, cara. Lá eles produzem em uma grande escala. É uma escala muito grande, cara. Tem cada editora, cada coisa lá, são tantos autores, tantos mangás. Então, cara, não vem nem metade. Até o processo criativo deles é diferente, cara. Então, assim, eu sobrevivi durante muito tempo de scan até eu ganhar meu primeiro mangá. Que foi, por mais incrível que pareça, não fui eu que comprei, saca? Não foi alguém da minha família que me deu de presente novo. Mas eu ganhei um mangá um pouco mais antiguinho, que foi o primeiro volume de Love Hina, cara, da JBC. Foi publicado lá atrás. Era formatinho. Era formatinho. Hoje, né, eu adulto, ele caberia era um pouco maior do que a palma da minha mão. Então, cara, esse mangá não existe mais. Não. E ele, tipo assim, com o tempo e tal, é o que o Júlio falou, soltou capa, desgrudou tudo e acabou que tive que jogar fora porque já não tava mais elegível, né? Sabe uma curiosidade? Eu também colecionei Love Hina. Eu tive 4 edições de Love Hina. Foi meu primeiro mangá, cara, e praticamente que me levou a querer procurar mais. Aí começou aquela coisa de a fome. Anime, vou assistir anime online, que não sei o que. Engraçado, você sabe qual foi o meu primeiro mangá? Akira? Não, foi quando eu tinha uns 12 anos de idade e eu comprei um mangá do Cavaleiro Zodíaco. Nossa, Masami Kurumada. Puta que pariu. Eu tenho um certo lamento disso, mas não é um lamento. Eu lembro que eu fui na escola, tipo, eu já tinha relido aquilo várias vezes. E tinha um amigo meu que tinha aquele boneco do Super-Homem, da Liga da Justiça. Ele se interessou pela HQ, eu falei, eu troco. Não. Eu troquei. E olha, eu tenho esse boneco do Super-Homem até hoje, mas só que eu não sei onde que ele é. Isso aqui eu tenho. E é um boneco tipo mó... Eu tenho pena. Não, porque meu viés não é muito mangá. Eu tenho um mangá da Akira, como o Mando já citou. Tem coisas que a gente não se arrepende mesmo. Aliás, trocas que são justas, que se pagam. Aliás, eu tive aquele pan, né? Quando eu fui ler pela primeira vez, porque aí eu percebi, é de trás pra frente, que legal. Todo mundo passa coisas com mangá. Eu li todo, porra, essa parada não tá fazendo sentido. E é engraçado que hoje em dia eles já colocam um aviso, né? Hoje você tá abrindo pelo lado errado, que não sei o que. Mas antigamente não tinha não, cara. Antigamente não. Você ia lendo e tava todo confuso lá e você ficava mais ué. Tinha tipo, um fim bem pequenininho, tipo, bem pequenininho mesmo, no canto esquerdo da primeira página. Pequenininho, filha da puta, eu tô lendo de trás pra frente. E outra, demora muito pra você entender que o corrimento tá certo isso, mas tipo a ordem é da direita pra esquerda até nos balões, cara. Sim. A prova disso, quando eu tava lendo Akira, eu perguntava pro Mando, de como é a leitura aqui? Que coisa esquisita, eu tô boiando aqui. Mas o bom da Akira é que ele tem mais pegadas mais visuais, mais 2 páginas só de algo que tá acontecendo, saca? Não tem muita
muito texto. Ah, mas você acostuma, cara. Só costume. E Você outra, é vai natural lendo, no né? mangá você ver mais ação do que texto. Sim, sim. Os diálogos eles vêm em menos quantidade, porque a ideia é o detalhismo japonês em fazer as coisas. Depende também do mangá que você tá lendo, né, cara? Assim, Geralmente um Death Note- shonen. Não, É Death assim. Note, cara, não precisa ir muito longe. Death Note é um monólogo. É. E é shonen, né? De certa forma. Pois é. E eu acho que só falta eu pra falar como é que eu entrei nos quadrinhos, tá? Então, meu pai, ele fazia o seguinte, eu tinha uns 5 anos de idade, 6 anos de idade, ele trazia revistas em quadrinhos pra mim, pra eu exercitar minha leitura, né? Aí ele trazia o Pequeno Ninja, que provavelmente vai estar na capa desse programa aí, né? Que eu vou sugerir isso pro Júlio. O Pequeno Pra mim? Ninja... Júlio, Caralho! Não. obrigado. É porque, foda-se, tá bom. O Lucas. Gente, eu sou o editor do podcast. O Lucas faz a arte do Lucas. Tá? Tá, o Lucas. Eu vou sugerir pro Lucas. Vou colocar essa imagem do Pequeno Ninja, que pra mim é o principal personagem que me fez entrar. E outra, nessa época, tinha as adaptações de Super Sentai em quadrinhos também. Tinha Heróis da TV, tinha, sei lá, outras coleções assim, que faziam um desenho meio porco lá dos personagens que eu acompanhava, mas era o que eu tinha. E tinha também as revistas da Disney. Meu pai também trazia pra mim. Pateta, turma. Isso, turma do Pateta, Mickey, blá, blá, blá. Do Tio Patinhas, eu tinha um almanaque do Tio Patinhas. E aí foi começando o gosto por revistas em quadrinhos. Quando, de repente, o meu pai trouxe a Saga do Clone, a primeira edição, eu não lembro se é a primeira edição que foi feita da Saga do Clone, nem lembro quando isso foi feito, da Abril, e trouxe pra mim e pro meu irmão a Saga do Clone, pra gente dividir e a gente tomar conta, assim. Foi quando eu comecei a gostar de quadrinhos norte-americanos de super-heróis. Foi Aí aí meu que o primeiro- amor do Homem-Aranha Sim, veio. o Homem-Aranha foi meu primeiro herói que eu acompanhei. E por isso que eu gosto tanto. Aliás, a Abril, ela detinha grande parte da distribuição, não tinha? Ela era um Sim. monopólio, igual a Ela era um Panini hoje. monopólio que nem a Panini é hoje. Então será que daqui a um tempo vai acontecer a mesma coisa que aconteceu? Provavelmente. Provavelmente. Cara, Porque- é fato. Se o trabalho vai ficando ruim, logo vai migrar pra outra editora. E é uma parada, é isso que o Bando citou, Heróis da TV. Eles pegavam, sei lá, uma mensal, sei lá, do Capitão América, pegavam uma dos Vingadores e, sei lá, outra do Hulk e juntava. Tá ligado? Não saía, tipo, a HQ do Hulk. No máximo saía uma almanac do Capitão América. Sim, aí você tinha que pegar esses almanacs. Aliás, eu tinha almanacs do Homem-Aranha, almanac A Teia do Aranha. Eu tinha a revista A Teia do Aranha. Uma capa azul, assim, que tinha A Teia do Aranha escrito. Cara, eu pirava nessas coisas. E era engraçado que meu pai trazia muitas revistas assim, aleatórias também, como a revista Herói, né? Que trazia muitas informações de coisas que estavam acontecendo lá fora. Seria o equivalente ao Wizard e depois o Wizmania que a Panini trouxe, né? E, cara, era muito bom. E aí, o que acontece? Chegou a época dos animes e aí, consequentemente, veio os mangás. Aí eu colecionei, o meu primeiro mangá que eu colecionei foi Dragon Ball da Conrad Editora. Colecionava Sakura Card Captors pela JBC. E que mais? E dane-se se é de menininha. Sim, Ninguém Dani liga. que é menininha. Na verdade, é a minha personagem favorita. Uma das minhas personagens favoritas de anime ou de mangá é ela. Ah.
Tem muito marmanjão por aí que fala, é de menininha, mas que duvido que quando eu criança não assistia. Todo mundo pira com Sailor Moon, cara, também. As Guerreiras Mágicas de Rei Arthur. E eu tinha um amigo que colecionava rama ao meio, e a gente ficava trocando. Assim, eu tinha as edições do Dragon Ball e emprestava pra eles pra pegar as do rama ao meio. E assim eu fui gostando do personagem também, é um dos meus personagens favoritos. E veio esse boom. Aí em 2002, eu voltei pros quadrinhos assim de forma ampla, porque eu peguei a minha primeira revista em quadrinho comprada foi a revista Homem-Aranha, capa preta, especial 11 de setembro, que era uma história focada no onde estavam os heróis no 11 de setembro, o que eles estavam fazendo, né? E, cara, aquela HQ me fez, mais ou menos na época também do filme do Homem-Aranha de 2002, do Tobey Maguire, eu comprei a adaptação do filme, aí eu comprei uma edição aleatória de Homem-Aranha que tava na época, aí eu comecei a entrar nos quadrinhos de vez. Nessa época tinha as revistas de heróis, eram divididas assim, era Quarteto Fantástico e Capitão Marvel, era Justiceiro e Elektra, Demolidor e Hulk, Homem-Aranha tinha uma revista só dele, os X-Men também era assim, e era assim que funcionavam as revistas nos anos 2000, no começo dos anos 2000, pela Panini, e era legalzão, cara. Agora a gente tá no formato, pelo menos tirando a numeração, a gente tá no formato de lá de fora. Tamanho salvo... da edição? É o tamanho, a capa, salva as histórias. Às vezes eles colocam uma história a mais. Uhum. Porém, a Panini hoje em dia, ela adotou esse negócio tipo almanaque, saca? Só que elas não chamam de almanaque. Elas pegam a revista, colocam uma porrada de história, 120 e poucas páginas, e vendem assim. Até no caso da Marvel, né? Da DC não é assim, não. Da Marvel. Aí o que acontece? Eu acho isso prejudicial pro material, até porque hoje a Marvel tá liderando no cinema, seria ideal eles fazerem, sei lá, uma edição fechadinha, pequenininha, acessível, mas não, custa R$10,90 a edição. Nossa, isso é barato. Eu vejo umas de R$14. Tem uma que é a coleção histórica da Marvel, que não tem número. Não necessariamente tem número. A capa preta? Não, é aquela que é meio que quadrinhos antigos. Que, tipo assim, a primeira edição, cada box, vem um box 5 HQs ou 4, tem uma caixa. Coloca ela numa caixa. A primeira HQ vem com uma caixa. Uma bege, uma cor bege, assim. Você não sabe onde que vai parar isso. Eu não sei onde que pegam histórias antigas. Tipo, eu tenho aqui dos Vingadores, do Ultron. Eu já parei, eu acho que tá fazendo uma do Hulk, aquelas histórias de vampiro antes da era Marvel Heróis. Fã. Cara. É meio bugada essa coleção. É meio que, tipo, papel cartão. Sim, é os primórdios das histórias em quadrinhos. E outra coisa, quando eu comecei a colecionar, hoje eu não coleciono mais, eu estou tentando voltar pro mercado, né? Mas quando eu colecionava antigamente as HQs da Marvel e comecei a colecionar DC, ou DC, tinha outras editoras que faziam quadrinhos, entendeu? Tinha a Devir, tinha uma Planet Pop é marca de mangá, se não me engano. Mas tinha umas outras editoras assim que faziam distribuição de revistas em quadrinhos. Só aquelas histórias isoladas, não tinha nada a ver com a cronologia. Eu tinha uma que mostrava o Batman do Faroeste, cara. Nem lembro que história era aquela. E bem louca. Sim, é muito doida, cara. Elseworlds era o nome do selo. Elseworlds. É tipo o Noir. Isso. Mais ou menos isso. Eram umas histórias nada a ver. A história contava a história do trem, dos trens chegando à comunidade. Aí quem dava martelado com a mão era o Super-Homem, cara. Um Super-Homem dessa época, retrosão. Era muito... Tem HQs que lá fora também é assim. Sai uma história fechada
que não é mensal, é só tipo um especial mesmo, com alguma história meio, sei lá, louca. Tem uma que é retrozaço, tipo, anos 60, vai, Superman como se fosse nos anos 60. Tem até animações, uma animação dessa, eu só não lembro qual é o nome. O Novo Amanhecer. É algo assim. É um nome bem simples, assim. É uma história fechadinha mesmo. Sim, aí tem Mostra histórias. eles como se fossem os Super Amigos. Eles lembram os Super Amigos. Só que com um traço parecido com a Liga da Justiça. Mas bem retrô, tipo a anos 60. Mas é bem legal, sabe? Tem histórias assim, tanto na Marvel, e tem essas histórias fechadinhas aí que às vezes elas nem saem como mensal, às vezes elas só saem tipo, em lugares específicos. Aliás, esse traço dessas HQs lembram essa Before Watchmen que o Lucas estava falando. O cara que desenhava essas HQs retrô que o Júlio está falando é o mesmo que desenha esse Before Watchmen que você colecionava ou coleciona. Uhum. Cara, essa HQ aqui ela é feita pra poder parecer antiga, né? Sim. É desenhada pelo Darwin Cook, que é um artista. A Nova Fronteira, Júlio. Liga da Isso. Justiça, DC A Nova Fronteira. Cara, ele desenha pra caramba, cara. Eu respeito muito o desenho dele, que é muito retrô e é bonitinho. Aí já entramos no características de cada desenhista, né? Então, tem um que eu adoro, que o Mandu já não gosta tanto, que é o Alex Ross. Putz, o cara é um Não. gênio. Pera. Não. Como é que é? Eu não gosto? Você falou que às vezes que ele desenha os caras tudo com, tipo, pimposos, tipo, todos com o nariz pra cima. Ah, tá. Não, a minha crítica com o Alex Ross é assim. Como ele usa praticamente todos os mesmos modelos, então os personagens eles têm todas praticamente a mesma aparência simbólica. É aquele nariz empinado, aquele queixão quadrado e tipo o Superman é idêntico ao Shazam, saca? O que muda é uma coisinha ou outra, talvez o queixo furado pra diferenciar um do outro. É a única coisa que eu reclamo, mas o traço do Alex Ross, cara, ele desenha pra caralho. Cara, é sério, ele é foda. Ele tem um traço realista, cara. E ele desenhava isso nos anos 90. Uhum. Eu tenho aqui uma edição dele, tipo, aquela edição grandona mesmo, encadernada gigante. Em várias. Como Artbook? se diz? Isso, é tipo um artbook, mas com uma história completa. Que é a Liga da Justiça, edição definitiva. Eu ganhei de aniversário, cara, e tipo. E assim, é um bicho pesado. Eu tinha até pena de ler ela, cara. São acho que umas 400 páginas, né? Não, são bastante páginas. E tem muita arte no final dela. O Alex Ross tem muito disso. Ele. Sempre quando você vê ele nas redes sociais, ele tá em alguma convenção, na Comic Con. Tipo, tem uma área só pra ele. E não uma área, tipo, qualquer. É tipo um stand foda para ele vender as artes dele. Que é, sei lá, ele já fez pintura. Pintura, eu não sei classificar onde que ele anda, né? Mas é uma arte dos Beatles, do Monty Python, Star Wars, cara. Essa HQ tem uma peculiaridade, eu não conheço de desenhistas que nem vocês. Mas ela tem uma peculiaridade que ela parece realmente ter sido feita um quadro, cara. Parece pintura a óleo, aquarela, sei lá. Então, esse é o traço do Alex Ross. O Alex Ross tem traço. O traço dele é muito foda. Aí ele vende isso em quadro, cara. Da hora. Sim. Ele possui quadros muito simbólicos, assim, de histórias que ele desenhou. Ele tem em quadros, que ele pinta realmente em quadros, né? São quadros enormes, assim. E, cara, ele é muito caprichoso. Eu tive o prazer de ver uns vídeos dele quando eu comecei a gostar de desenhar mesmo, né? E, cara, ele tem uma técnica que é impossível
reproduzir para revistas em quadrinhos qualquer outra pessoa. Fato. Tanto que ele é o único desse, tipo, tem esse traço, né? Tem alguns artistas que tem uns traços que você fala, não, é bacana, tem alguma coisa diferente, mas eu já vi alguma coisa parecida. O Alex Ross, não. Você nunca viu uma parada parecida. Incomparável. Ele é incomparável. E ele sabe disso. O Júlio falou que ele tem um stand regionalmente exclusivo. Isso é real. É diferente, sabe? Ele é diferenciado. Ele é tipo Stan Lee, cara. Saca? Mas não tem o mesmo peso na história. Mas ele é capaz... Ele é um artista tão bom que ele é capaz de segurar um stand só pra ele, saca? Raro. Geralmente você vê é branco, ele é tipo, sei lá... É a assinatura dele, grandona, coisa bonita. Tipo, normalmente um stand pra pra um artista, né? Porque ele não vai representando o DC ou Marvel, ele vai por ele mesmo, pela marca dele. Sei lá, uma área pequena, com aquelas gradezinhas que eles normalmente penduram. Na realidade, na Comic Con ou esses negócios assim, são vários artistas em várias mesinhas, um do lado do outro. Sim. Você faz uma fila para aquilo. Mas ele não. Ele tem uma área, um corner, um canto, né? Que lá ele tá lá com a fila dele exclusiva, só pra pegar artes de coisas que não tem nada a ver, às vezes. Não é relacionado, às vezes, com super-heróis. Igual eu falei, tem uma dos Beatles, Monty Python. É foda. Ele é fodão. A exposição dele parece um museu. Sabe aqueles museus de arte moderna, que os corredores são brancos e tem as artes? É isso. E a gente nem devia se aprofundar muito nesse negócio de artistas, porque isso poderia até virar um podcast, mas é interessante falar uma característica do Alex Ross, que é a referência. Ele pega referências fotográficas que ele mesmo fotografa e transforma uma fotografia em super-herói. Sim. Tanto é que os maiores modelos deles é o próprio pai, é a mãe, é ele mesmo, é a esposa, quem quer que seja, vira referência para ele. Ele vai lá e tira uma foto e transforma numa história. Ele é incrível. Agora, falando de artista, eu gosto também muito do Jim Lee, que nos anos 90 foi um dos campeões assim da Marvel e DC, né? Agora ele só tá na DC, ele tem os seus projetos lá. Ele é, tipo, quase dono da DC. Aquele cara, né? Não, ele é um dos rebeldes da Marvel, né? Apesar que hoje tá tendo essa troca de cadeiras, né? Eu já vi o Brian Michael Bendis, que é um símbolo Marvel, largar tudo pra ir pra DC. Eu vi o Mike Deodato, há 2 semanas atrás, anunciar que tá saindo da Marvel pra entrar na Dark Horse. Então, é foda. Mas a DC tem mais, vamos dizer, mais carinho. Vamos dizer assim. Olha, atualmente. Eu não vejo como carinho, eu vejo como responsabilidade. Responsabilidade. Porque a DC nas HQs, ao contrário da Marvel, tá indo bem. Até então, quando teve o Renascimento, que é o reboot, todo mundo reclama que a DC tem reboot, né? Sempre teve reboot. O tempo todo. Mas quando eles rebootaram, eles manteram a história dos Lanternas Verdes, que era do Geoff Johns, e a do Batman. Se eu não me engano, o Jim Lee tava. Não lembro quem tava no. O Jim Lee é o responsável pela saga Silêncio, uma das melhores sagas do Batman dos anos 2000. E então eles mantevem, aí teve uma parte que realmente teve uma mudança, mas só que eles mantiveram, tipo, naquele estilo, time que tá ganhando não se mexe. Até então, se você for na banca, isso lá fora é mais ou menos assim, a do Lanterna Verde é a HQ que tem mais páginas. Tipo, o formato das HQs aqui é o quê? Umas 62 páginas, normal da DC. Aí chega do Lanterna Verde, é tipo... que é 112, alguma coisa assim. 62, não é 62 não, é 52. Nossa, que coincidência. Sou símbolo da DC. Não é? Voltando ao artistas, né? O Jim Lee, ele é um dos rebeldes da Marvel, né? A Marvel teve simplesmente todos os melhores desenhistas na palma da mão
E esses desenhistas eram o Rob Liefeld, o Jim Lee, Todd McFarlane, Mark Silvestre, tinha mais um que eu não lembro o nome. Esses camaradas, eles falaram assim, quer saber? A Marvel não tá tirando nossa liberdade, porque naquela época a Marvel era sacana, nos anos 90. Então vamos fazer o seguinte, vamos meter o pé e vamos fundar nossa própria editora. Cada um cria uma sub-editora, todas elas trabalhavam em conjunto, e aí começou a sair os personagens que fazem parte da terceira linha de super-heróis, né? Tipo Spawn, Cyberforce, Youngblood. Cara, HQs que são muito fodas, que infelizmente perderam um pouco do brilho, né? Com o tempo foram vendendo as marcas, tal, não sei o que. E, cara, vocês deveriam ler isso. É muito bom essas. Saudade. Então, eu falei que eu ia ficar boiando no assunto, então. Mas artistas, peculiarmente, eu gosto do Gabriel Del Otto, que ele também é um pintor, né? Eu tenho a Guerra Secreta dele, que é uma das HQs que eu tenho um xodó por essa HQ. É um traço meio obscuro. Ele desenha um Wolverine meio que animalesco mesmo, cara. Aí é da hora pra caramba. Eu gosto muito do Luke Ross, que ele é brasileiro. Ele atualmente está desenhando Star Wars. Eu não lembro. Ele desenhava do Darth Maul. Darth Maul, se eu não me engano, foi cancelado. Agora ele desenhava do Thrawn. Ou algum personagem assim. Darth Vader. E ele é muito bom. O traço dele sério, você olha assim, velho, que foda. Aliás, tem muitos artistas brasileiros, né? Tanto atuaram na Marvel, DC. Só que eles estão com nomes americanizados porque atinge melhor o público deles. É o Mark Silvestre, é o Luke Ross, é o Joe Bennett, o Mike Deodato. Esses caras são todos brasileiros, só que deram uns nomes fantasia para eles transitar ali no universo das HQs, porque senão fica difícil. Temos muitos artistas. Ivan Reis é um dos poucos que usa o nome em português. E assim, eu posso me vangloriar porque eu li e vi muitas artes fabulosas e eu participei de uma revolução dos quadrinhos, né? Foi a chegada do Brian Michael Bendis, Mark Bagley para Marvel, e eles deram tipo um up. A Marvel tava dominando no começo dos anos 2000 por causa desses camaradas que eram muito ousados, e a Marvel dava essa liberdade para eles. Até então, na época, o diretor-geral lá era o tal do Joe Quesada, que simplesmente é um cara que é um desenhista tão bom quanto esses que a gente falou agora, mas tipo, um traço particular dele. Sim. E era uma época que a Marvel tava com muitas sagas, né? Sim, um monte de rolando. Eu li a saga O Outro, que foi uma maxi saga aí do Homem-Aranha. Tinha a história do Morlun, que era uma saga da hora. Nossa. John Michael Straczynski é o nome do roteirista do Homem-Aranha nessa época. Se eu não me engano, os dois personagens, as duas HQs, né, que estão indo bem pra caramba, era do Homem-Aranha e dos X-Men. Na época? Na época, começo dos anos 2000. O começo do universo Ultimate, né, cara? A Panini trouxe o universo Ultimate como seu carro-chefe, né? Então as pessoas estavam entrando naquele novo mercado ali. E os Supremos, que é os Vingadores do universo Ultimate, também trazia muita gente, muito público. Cara, eu sou maluco, cara. Tanta coisa que eu vi. Nossa senhora. Meteoro de Pegasus! E tem a linha tênue, né? A linha paralela com os mangás, né? Que aí é a área que o Lucas pode entender um pouco melhor. Vou deixar ele falando, porque essa já não é minha área. Minha área já foi. E eu domino os dois lados, mais ou menos. Existe também, a gente estava falando de processo criativo, o processo criativo no mangá é diferente, né, Lucas?
É. Puta. É diferente. Ai, ai. E lá, não tô falando todos os mangás, mas geralmente o cara que cria a história, ele é o mesmo cara que desenha. Ou pelo menos dá a ideia geral dos desenhos, ou dá o pitaco final, sei lá. Cara, geralmente começa assim, né? Sim. Por exemplo, Esse lá é muitas vezes assim, pra quem não sabe, mangá é muito diferente da HQ. Não é a mais empresa que simbólico. contrata fulano ou ciclano pra escrever ou desenhar. Então, porque é um processo. Lá é diferente porque assim, a editora ela compra a ideia do mangaka e publica. Certo? Lá acontece muito de, tipo, os mangakas eles entram em tal editora muito pelo, como se diz, como se fosse mini competições, cara. Eu esqueci o nome que dá pra isso. Commission? Como se fosse. Tipo, entra um monte de artista em uma e eles vão colocando ali. E quem vence o prêmio geralmente ganha a oportunidade de levar e ser publicado na revista principal, saca? Uhum. Na verdade, lá sim o almanac funciona. Por quê? Porque geralmente a Shonen Jump ela é uma publicação mensal, né? Não é semanal, né? Semanal, é weekly. Então, semanal, com várias páginas, várias histórias de vários mangakas diferentes numa edição só. E nenhuma história é interligada. E depois eles lançam os volumes, certo? É meio chato, porque se lê um capítulo a cada semana e um capítulo tem 20 e poucas páginas, é um pouquinho chato. Mas se você lembrar que você espera um mês pra assistir, pra saber o final da história de revista em quadrinho, você tá vendo pelo menos toda semana seu personagem, né? Dá no mesmo, praticamente. É como se você estivesse acompanhando uma série. E cara, essa parada do japonês é gigante, mas é imenso, porque tem muita editora diferente, tem várias categorias diferentes e muito mangaka. Cara, eu não lembro, tinha uma estimativa que falava que a Shueisha, eu não sei pronunciar, Shueisha. Obrigado. Ela recebe não sei quantas. Como se diz, cara? Como se fossem currículos? Não é currículo. Vamos lá, vou refazer. Concentra, Lucas. Respira. Então, ela recebe praticamente milhares milhares, tá certo? De aplicações mensalmente, cara. É muita gente tentando viver disso, saca? Ali levando sua historinha rascunhada para um dos editores verem. É porque o japonês, ele gosta muito dessa visão teatral que o mangá proporciona, entendeu? O mangá, se você perceber, eles têm muito mais expressões, eles exageram muito no drama, na coisa, saca? E é engraçado que por mais exagerado que seja, não fica forçado, né, cara? Você vê coisas que seriam, histórias que seriam, tipo, ridículas, que acabam ficando plausíveis, cara. Por exemplo, Shokugeki no Soma, que aqui é conhecido como, acho que é Food Wars, alguma coisa assim, que os caras simplesmente eles batalham cozinhando, então... Lá qualquer ideia se transforma num mangá. Mas por quê? Porque eles acham isso divertido. Eles fazem isso porque eles querem mostrar como é que seria a vida assim dentro do mangá. Como é que na minha cabeça é uma treta de comida, saca? É muito bom, cara. Os japoneses eles gostam dessa pegada teatral, dessa coisa de drama mesmo, entendeu? Tanto é que nos quadrinhos hoje você não vê tanto sangue, braço arrancando, essas coisas assim como era antigamente. Mas no mangá isso acontece direto, cara. Acontece. Akira, puta que pariu. Akira, tipo, a cada página, a cada 5 páginas é tipo uma cabeça estourada. Eu já vi o Goku furado de um lado pro outro umas trocentas vezes, cara. Isso que eu ia falar. E olha que Dragon Ball
Lá é considerado infantil, saca? É infanto-juvenil. Até tanto pro anime não tem sangue. Porque a gente também viu. A gente vê também a parte enlatada, né? Censurado que vem dos Estados Unidos. O ramo ao meio, vira e mexe aparece um peito no mangá. Mas, na versão, eles venderam, acho que pra Espanha, e a Espanha foi a que passou pra gente, já veio censurado. Quando aparece peito, fica tudo branco na área, ou seja, mamilo não aparece, saca? É bizarro. E cara, seinen, que é a categoria pra adulto, meu amigo, o céu é o limite. É como se fosse a Marvel Max, seinen. Aparece muita coisa. E anime não, mangá, como vocês falaram, né, você lê de forma contrária, né? Por quê? Porque é assim que funciona lá. Então não vou Eles são malucos. Tem a ver com, se não me engano, tem a ver com o próprio idioma deles, né, cara? Se lê da direita pra esquerda e não da esquerda pra direita, que nem o nosso. Nossa escrita, né? Eu tô colecionando mangá, 3 mangás na verdade. Um é Dragon Ball Super, um é One Punch Man, e o terceiro que é o Ultraman, que esse vive de hiatos, né? Porque como ele tá sendo publicado recentemente lá no Japão, então a gente tem que esperar eles sair lá para depois chegar aqui. Então eu tô com esses 3 mangás na minha coleção. Eu quero tentar achar as boxes de Boku no Hero para continuar a coleção, né, física, porque eu acho que física é legal. E só, de mangá eu só quero colecionar isso na minha vida, pelo amor de Deus. Eu não tenho muita coleção de mangá em si. Mangá eu tenho mais costume, até porque se for fazer a coleção de mangá, tá ferrado, né? Porque são 300.000 edições. Pelo menos os mais famosos, né? Então eu tenho costume de colecionar primeiras edições de mangás. Eu tenho aqui a primeira edição de Naruto, tenho a primeira edição de Rurouni Kenshin, eu tenho a primeira edição de Buzorekin, eu tô olhando aqui na minha estante. Eu tinha, como eu disse, há muito tempo atrás, só que já não existe mais, a primeira edição de Love Hina. Eu tenho a primeira edição de... Cara, pior que eu esqueci o nome do mangá. Peraí. Enquanto o Lucas procura, eu tenho outro mangá que eu esqueci de falar que eu vou colecionar. E vão republicar os tankobon de Dragon Ball. Então eu vou colecionar esse negócio também. É um encadernado grosso com algumas páginas coloridas, que não é comum em mangás. Às vezes só nas primeiras 3 páginas. E eu vou fazer isso, eu vou colecionar o tankobon de Dragon Ball. Aliás, é esse mês, eu tenho que guardar dinheiro. Aliás, eu tô colecionando Akira, né? Como eu já tinha dito, eu tô pra comprar a segunda, o segundo volume. Se eu não me engano, são 6 volumes da box da JBC. O bom é que você só vai encontrar isso em livrarias, né? Você não vai acabar, nossa, eles vão devolver pra editora. Não, tá na livraria, só você buscar. O que eu perdi? Não perdeu nada, a gente só falando do que a gente vai colecionando. Então, eu tenho a primeira edição de Dr. Slump, cara. Esse daí eu queria que ele lançasse, ou lançasse em tankobon, que nem fizeram com o Dragon Ball. Então, cara, eu fui procurar justamente porque é um mangá muito bom, muito divertido. E que por mim ele só reforça mais a ideia de que o Akira, o Toriyama Sensei, como o povo chama, o povo mais hardcore, que deveria parar de escrever, fazer seu Dragon Ball, tá ligado? Porque é do mesmo. É ele mesmo. O mesmo autor de Dragon Ball escreveu essa série de mangás antes de Dragon Ball. Escreveu o desenho. O Akira Toriyama, ele é um mangaka único. Só que ele é assim, ele também é um rebelde. Então, ele não queria ter continuado Dragon Ball. Então, né? Se você
vê muitas que ele fez em Dragon Ball Z, ele fez, tipo, a moda caralho mesmo. Você dá pra ver que é umas transformações bizarras. Mas deu certo. A moda caralho dele tá rendendo, sei lá, uma nota gigantesca até hoje, cara. E o pior é que, se você pensar, ele voltou a escrever o Super justamente porque tava faltando dinheiro. Como que o indivíduo conseguiu gastar a fortuna que ele fez, que era a maior fortuna de Japão, de mangaka? Né? Como, cara? Eu acho. E é uma crítica que eu tenho a ele, tá? Ele nunca vai me ouvir na vida, mas tipo. Cara. Hoje em dia, ele praticamente. Hoje em dia não, vai. Desde quando o Dragon Ball virou Z, ele só faz o negócio por dinheiro, cara. Ou por dinheiro ou porque a editora mandava. Porque, pelo amor de Deus, cara. É impossível que você queira fazer uma história daquela que tá o Super atualmente e queira que todo mundo engula, né? Que, por favor, virou, sei lá, lutinha de boneco. Mas sempre foi isso, cara. A partir do Z foi, né? Virou. Lutinha de boneco. Torneiozinho. E além do Akira Toriyama, dos artistas que eu gosto pra caramba, tem o cara do Yusuke Murata, cara, que é do One Punch Man. Esse cara desenha muito, cara, muito. Esse é o cara que, tipo, ele é admirável, cara. Ele é. O cara saiu de uma websérie pra virar mangaka com mais de uma obra publicada. E outra, o Júlio tá falando de Akira. Outro mangaka que eu acho foda é esse tal de Katsuhiro Otomo. Que é o cara por... Bem foda. É o cara por trás... Sim, é o cara por trás do Akira. Ele é conhecido como um mangaka do clássico e do estilo cyberpunk, cara. Sim. Um detalhe, eu não sou muito de ler mangá, mas pegando referência da Akira, se você for ver o anime, cara, é basicamente o mesmo traço. Que é uma coisa foda, tá ligado? O anime tem o mesmo traço do mangá, cara. É coisa foda. O da hora desse mangaka, cara, é que ele tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Ele não tem só Akira. Então, Sim, tipo... não tem. O traço dele lembra um pouco aquele... Ai, meu Deus. Tinha uma nave... Não era uma nave, não. Ai. Era tipo um tokusatsu, cara. Eu não vou lembrar. Não consegue, né? Cara, ele desenha bem. Ele é bom. Ele é muito bom, cara. Esses caras, geralmente, eles estão tidos como gênios, né, cara? O japonês tem muito disso de, tipo, denominar os caras que são muito talentosos de gênios. Porque eles realmente respeitam, cara. Mangá faz parte da cultura japonesa, entendeu? A forma de leitura, o estilo dele, as formas de desenhar, o herói vir da direita pra vencer o vilão que tá na esquerda, saca? Essas coisas bem simbólicas. É natural, é coisa do Japão mesmo. É cultura. Cara, esse Katsuhiro Otomo, ele tem muita coisa que foi... Vamos dizer que ele é muito responsável do que a gente vê no mangá aqui no Ocidente. Pelo menos a grande parte das influências que a gente tem no Ocidente do mangá vem dele, cara. Então eu acho que dele é muito... vale muito a pena você pegar e procurar, apesar de que a grande parte é mais cult do que popular, né? As coisas dele... Cara, tem uma animação que ele trabalhou que se chama Shin Boy. Eu tinha o DVD dessa animação, ela é maravilhosa, cara. É uma história fechadinha, bonitinha, de steampunk, de um garoto na época da guerra. E é muito boa, cara. Se você tiver a oportunidade, procura pra ver.
procura esse mangaka em si, porque o cara realmente é um gênio, cara. O cara tem obras magníficas. Sabe o que eu respeito muito no Japão? O quê? O incentivo. Cara. Hoje tem muito mangaka que começou, sabe aonde? Na internet. Sim, cara, tem. O cara por trás do mangá do Ultraman, ele veio da internet, cara. Se eu não me engano, o Yusuke A mesma Murata... coisa com o cara do One Punch Man, como eu disse aqui, né, cara? Então, o Yusuke Isso. Murata, ele também é oriundo da internet. Então, eles dão muito espaço para jovens artistas. Eles dão muito espaço porque é desconhecido. Coisa que no Ocidente não acontece. Cara, eu vou falar, cara, na internet, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, eu sigo muito ilustrador independente. Tem muita história boa por aqui, pelo Brasil, que vai ser perdida porque simplesmente não tem incentivo, cara. Aliás, tem uma aqui que eu especialmente gosto, se chama Rei de Lata. Depois procurem aí, Rei de Lata na internet, é de graça, você não precisa pagar nada pra ler. Aliás, tem muitos quadrinistas, ilustradores que fazem vaquinha, né? Sim, Do- sim. É pra fazer livros. Recentemente eu vi a Cartomante, que não é exatamente essa pegada de HQ, é mais tirinhas, coisa mais que é muito legal. E ela não é cartomante de cartação, só um nome. Toda hora eu vejo no Instagram dela colocando um print, uma conversa dela. Faz as cartas aí pra mim, que tá dando na minha vida. Achando que ela é realmente uma cartomante. Tem o What Now Bruno, que ele, cara, a pegada dele é muito surreal. Procurem aí, What Now Bruno. Tem muito disso, né, cara? Vamos botar assim, cartunistas na internet. Antigamente a gente via muito em jornal, aquelas revistas, etc. Mas eu acho que hoje quase ninguém mais lê jornal e revista, então meio que se perdeu também, né? É uma das coisas que eu sempre... Quem me acompanha no Instagram vê de vez em quando fazendo isso. Quando eu tô num dia piroca das ideias, quando eu vou buscar um mangá, eu geralmente costumo falar assim, cara, vão atrás das bancas de jornais, vão ler, vão conversar, isso é humanidade, isso é ter um laço sabe, de sentimento com alguém, cara. Porra, é legal, mas as pessoas não fazem isso, cara. As pessoas estão dando as costas pra uma coisa tão divertida que é a interação. Tem um aqui, eu não sei se. Eu não lembro se ele é mineiro, mas é o Duque. Leão Chato. Não consegue, né? Eita, trem. Isso não vai sair. Eita, trem! O cara pode não ser mineiro, mas o Júlio é mais do que mineiro. Ele e sempre tem nos jornais aqui, principalmente de BH. E, cara, é muito, tipo. É uma ilustração, uma charge bem pequenininha, tipo. Só com 2 personagens, mas só que é muito legal. Depois vocês procurem. Voltando nisso aí de cenário brasileiro, né? Nós temos artistas brasileiros que não são Marvel e DC, né? Os irmãos Ponfal, os irmãos Fá, não lembro deles. Eles publicam alguns quadrinhos independentes que são tão bons assim, cara. Porra, tem artistas que estão fazendo histórias de super-heróis baseados no folclore brasileiro, que eu também não sei o nome, infelizmente eu não tenho como citar vocês, mas... Provavelmente a gente procura aqui e coloca na descrição. Sim. E é que nem o Lucas falou, cara, tem muita coisa boa que vai se perdendo. Tem muito... Cara, tem tanto artista brasileiro que é mangaka tão bom. A gente acompanha a Fran Briggs. Ela é uma artista, cara. Ela tá tentando correr aí por fora pra poder beliscar alguma coisa, porque quem leu disse que as histórias dela é boa. Então, E tem um traço legal, né? Tem. Um traço bem bacana. Aliás, de vez em quando ela faz uns videozinhos no Instagram dela,
dela desenhando, colorindo algumas partes, né? Finalizando a arte. E é legal, cara. Ela desenha bem. Tem que incentivar, cara, os artistas, né? Eu queria que o cenário brasileiro, tanto de quadrinista quanto pra animação, ele fosse maior. A animação até que tá abrindo mais agora, né? Que a gente vê várias animações brasileiras no Discovery Kids. Agora tem Irmão de o Jorel. Irmão Jorel, que tá famosíssimo e é muito boa, aliás. Então, cara, seria muito legal se o Brasil começasse a. Cara, esses editores maiores, pega e começa a vender, cara. Dá oportunidade pros caras. Vocês têm dinheiro, velho. Ai. Seria muito legal. Eu realmente queria muito se eles fizessem igual os mangakás, saca? Abrisse assim alguns editores pra poder ver o Fazer uma conteúdo. seleção. Uma seleção. Pegasse ali, ficasse um tempo do dia recebendo autores ou desenhistas pra poder catar alguns materiais, saca? Seria muito legal. É porque quando você tá fazendo esses tipos de seleções, você vai perguntar pro cara, tá, pra onde você vai com a sua história? O que você vai fazer com isso aqui? Isso aqui. Porque os caras não vai só ver a história e falar, nossa, é bem desenhado, vou publicar. Não. Ele quer saber onde é que você quer chegar com a história, né, cara? Cara. Até porque é uma coisa totalmente diferente, né, cara? Do que Sim. você fazer sozinho ou a editora só publicar, saca? Aí você tem o envolvimento do autor, do desenhista, do editor também, né? Tem isso. E é uma história que ela acaba não sendo só do autor, mas ela é uma história do autor em conjunto com a editora. A gente tem muito disso de livro, né? Aqui no Brasil. De livro em si, que o pessoal leva e etc. Eu queria muito que quadrinho fosse a mesma coisa. Que o pessoal não precisasse depender de vaquinha online pra isso. Então, a Cartomante, ela conseguiu, né? Se eu não me engano, ela fez o Cartaz. E ela tem um site. Tá na descrição. E o editor lembrar. Cartaz ou Catarse? Eu não sei como falar. Eu tenho dislexia, cara. Não lembro. Ela conseguiu bateu a meta e tem um monte de combos. Você compra o livro e as ilustrações dela são bacanas pra caramba. E o Atinal Bruno tá com um projeto ainda rolando pra bater a meta. Também vai estar na descrição. Achei o nome dos artistas que eu tinha falado brasileiro que costumam lançar quadrinhos bons. É o Gabriel Bá e Fábio Moon. Fábio Moon, se eu não me engano, é relacionado com algumas animações também brasileira. Então, alguns artistas estão até migrando para outras formas de ganhar dinheiro, né? Por exemplo, o Apoia-se, o Patreon, que é o Patron, e outros métodos assim para tentar ganhar dinheiro com isso, cara. Fazer arte, tudo bem, amando de alguém, mas pelo menos lucrando com o que ele gosta de fazer, entendeu? E deixando claro que muitos desses é assim, ele tem um plano ali, tipo, você ajuda com, sei lá, R$20. Você ganha esses brindes. Tem essa qualificação. Aí até maior você ganha tudo aí, mais um outro brinde. Sabe? É mais ou menos nesse nível. Saca? Então é muito legal. Incentivo, né? Incentivo. Porque além de você estar ajudando alguém que tem um trabalho massa, você vai ganhar o trabalho dele. Eu sei que creio que não é todos que façam isso, mas a maioria são nesse tipo. Já me apoia aí que vão ganhar, sei lá, dependendo de cada valor, que tem faixas de valores, né? Dá pra colocar lá R$5, R$10, 20, 50, 100, por aí vai. Aí pode colocar cada brinde, né? Sim. Cara, vale a pena apoiar essa galera, porque a grande parte desses desenhistas, eles são muito esforçados, cara. Não só desenhistas. Muitos desses desenhistas, eles têm um parceiro que é roteirista
ou um cara que colore, né, um colorista. Sim. E ou tem gente que faz animação, que faz storyboards, essas coisas assim, e eles estão só querendo, sabe, o mínimo de reconhecimento, não para alcançar uma Marvel, uma DC, mas para poder conseguir um respeito. É. Saca? Um Porque respeito. tem como você sair do eixo norte-americano e ser bem sucedido. Uma prova disso é o Afonso Solano da vida. Não, o Afonso Solano vai dizer um pinto no seu caderno, cara. Pode desenhar, viu? Desde que ele autografe embaixo. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos botar um ponto final no podcast de hoje. Porque senão a gente vai... Continua logo depois, na outra página, tá? Continua. A última página você vai ter guardado um continua aqui, porque a ideia era mostrar um pouco da sensação que nós temos com as revistas em quadrinhos, né? Só uma que mídia que pirocou muito e foi pro outro lado, né? Então, a gente acabou caminhando por uma parte positiva. A gente falou de quadrinhos, mas de uma maneira mais profissional. E eu espero que vocês tenham gostado e incentivem a gente. Olha, falamos novamente de incentivo, né? Que pra gente fazer mais desses podcasts, porque é divertido a gente falar sobre tanto do que a gente gosta, como o que a gente sabe de como vai chegar nas nossas mãos, entendeu? Como vai chegar aquele produto que você curte tanto ler, seja livro, quadrinhos, filme. E apoie-nos também, né? Nós estamos aqui fazendo isso de uma forma divertida e descontraída para você, ouvinte, ter algo de bom para fazer, por exemplo, indo trabalhar. Podcast é feito para isso. Vá se trabalhar, lavar a louça, arrumar casa. Arrumar casa ouvindo a gente, olha só que maneiro. Numa viagem, tá no ônibus, no motor. Então agora fique com o recadinho dos outros dois panacas que fazem esse podcast. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. @SocataNerd em tudo. Twitter, Instagram. Acho que tá no Facebook, eu acho. Eu não sei se o tio Mark já excluiu a nossa página. Mas dá uma de vez em quando eu boto nas publicações do Instagram lá, então. É, isso aí. A gente usa por outro aplicativo. Que é do tio Mark também. Não se esqueça também de mandar o seu e-mail, né? Então, se você gostou, uma crítica, Um recadinho pra gente ler aqui no final. Fale com sucatanerd@gmail.com. Manda lá seu e-mail. Patrocínio também seria bom. Sei lá, apoia a gente também, velho. Apoia nós, cara. E também não se esquece de se inscrever no YouTube do Sucata. O link tá na descrição, assim como links de vários artistas que falamos aqui e também nas nossas redes sociais. É isso aí. E também não se esqueça de dar um feedback, aquele feedbackzinho maroto, pra gente saber o que é bom a gente continuar fazendo, o que não é tão legal assim. Nossos erros, onde que a gente deu informação errada, porque isso acontece pra caramba, né? E também não se esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos, é importante, galera. Se vocês acham que a gente é legal, que a gente pode ir pra frente e melhorar, passa pra mais gente. A gente carece um pouquinho de gente escutando essa bagaça aqui, então a melhor forma de você apoiar a gente é compartilhando, contando do podcast pros seus amigos. E é isso aí, pessoal. Um beijo na alma de vocês. Eu sou o Diego Bandu, este é Lucas Abreu e esse é Júlio Felizola. Vambora. Tô brincando. Vamos embora mesmo. Depois dessa eu acho que eu vou dormir. Vambora. Tchau. Tchau, galera. Bye. Bye. Da, 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 da. Tchau.
Acabou que a gente falou tudo que a gente falou que não ia falar, né? Então, Não, porque a mas gente tinha que falar da sensação que nós temos, não a do gente não aprofundou na história. Tipo, a história era assim, assim, assim. A gente só chegou e chutou o pau em cima de como funciona o mercado. Caralho, eu queria ver um homem, o macho, o homem alfa, chutando o pau. Eu queria ver isso. Mas